Fala galera, beleza? Espero que todo mundo esteja bem aí. Hoje eu vou começar, não posso dizer um quadro, mas algo que eu tenho muita vontade de trazer há muito tempo, que são aulas de temas específicos, sempre relacionados aqui para hipertrofia, tá bom? Que é o meu conteúdo principal. Então, se você não me segue no meu Instagram, pode seguir, eu vou deixar aqui na descrição. E quem me segue lá sabe que eu gosto bastante de explicar a teoria, eu gosto bastante de explicar a parte mais a fundo, eu não gosto de ficar só na base ali, só simplesmente falar. Eu gosto sempre de fazer questão, mano, de explicar com o máximo de detalhe possível para que fixe bem na cabeça das pessoas e também é uma forma que me ajuda bastante a fixar o conteúdo, ensinando. Então, eu espero que seja uma aula muito legal, eu espero que vocês gostem bastante. Hoje a gente vai falar do tema, a gente vai começar, né, essa série falando do tema como melhorar um ponto fraco. Eu coloquei um post lá no meu Instagram, um post de slides lá, falando um pouco por cima disso que eu estou trazendo para vocês aqui, mas agora eu acho que eu consigo explicar de forma mais específica como a gente pode melhorar um ponto fraco. Eu não estou falando que isso é regra, eu não estou falando que só eu, que tudo que eu estou falando aqui está certo. Estou falando que essa é a forma que eu gosto de trabalhar quando eu quero enfatizar um ponto fraco, quando eu quero melhorar alguma musculatura específica, beleza? Então, se vocês quiserem aí absorver o que vocês puderem, o que vocês concordam, para poder usar, eu tenho certeza que vocês vão esse conteúdo vai agregar bastante a vocês, tá bom? Então absorvam o que vocês quiserem. Se tiverem alguma crítica construtiva, pode deixar, eu não ligo, tá bom? E então é isso, vamos começar a aula aqui. Eu espero que não fique uma aula muito longa, mas eu gosto bastante de me estender. É um tema que precisa bastante se estender, então eu vou falando aqui e é isso, beleza? Então, como melhorar um ponto fraco? Vamos lá. Primeiro de tudo, você realmente tem um ponto fraco? Bom, o que ocorre muitas vezes, como eu escrevi aqui para vocês, é que muitos iniciantes, uma galera que começou a treinar ali faz o quê? Sei lá, um ano, 6 meses, já vem com aquele papo de, meu, eu preciso melhorar meu braço, eu preciso melhorar meu peito. Simplesmente porque aquela musculatura não é uma musculatura bem desenvolvida. Mas eles não levam em consideração que nenhuma musculatura de vocês são desenvolvidas. De vocês não, mas nenhuma musculatura desse caso específico são desenvolvidas. Então, obviamente, elas vão aparentar pequenas, entendeu? Eles falam, eu preciso melhorar braço, preciso melhorar peito, preciso melhorar costas. Quando você vai ver, eles precisam de uma melhora global. Eles não tiveram um bom desenvolvimento, um desenvolvimento significativo de todas as musculaturas do corpo, que a gente pode falar e eu vou mostrar nos próximos exemplos para você, ó. Todas as musculaturas já estão com um bom desenvolvimento, a gente pode ver que tem um nível de hipertrofia maior ali, mas aquela linha específica ela não está desenvolvendo na mesma proporção que as outras. Mas no geral, quando você tem 1, 2 anos de academia, você não precisa especificar nada, você precisa fazer um treinamento voltado para uma melhora sistêmica, uma melhora global, e assim que seu músculo começar a se desenvolver, você tiver uma hipertrofia significativa, aí sim você vai poder falar, agora acho que eu vou enfatizar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas na grande maioria dos casos, esses iniciantes, eles têm tudo é ponto fraco, tudo precisa melhorar e eu acho que a gente acaba perdendo muito tempo, vocês vão acabar perdendo muito tempo querendo enfatizar alguma coisa em específico quando você está nessa fase que você começou há 1, 2 anos na academia. Se você quiser enfatizar uma coisa aqui, uma coisa ali, eu acho que você vai estar perdendo tempo de poder dar um estímulo geral e melhorar tudo para aí sim poder pensar em estimular um ponto fraco. Beleza? Então acho que em relação a isso eu já falei, primeiro vocês devem se fazer esse questionamento se vocês realmente precisam melhorar, se vocês realmente têm um ponto fraco, beleza? Próximo, eu vou para um exemplo prático aqui de 2 alunos meus. Esse aluno meu da esquerda, ele é um físico que eu vejo a necessidade de uma especificidade, por quê? Vocês podem perceber que a gente tem aqui o quê? Um quadríceps já muito bem desenvolvido. Esse aluno meu, ele tá numa fase de cutting, então a musculatura lá não tá tão cheia, tão arredondada, a musculatura fica um pouco mais vazia por causa do glicogênio, mas enfim, a gente pode ver que tem um bom desenvolvimento do quadríceps, um bom desenvolvimento de adutores, a gente tem uma dorsal que já sai em relação à cintura, então a gente consegue fazer aquele V que a gente chama, a gente já tem essa dorsal saindo, a gente já tem um ombro que se destaca aqui em relação à caixa torácica, então podem ver que todas essas musculaturas, elas estão bem desenvolvidas. Só que analisando esse físico numa pose de duplo bíceps, a gente vê
que os braços em específico, eles não ficam proporcionais, ou seja, eles não ficam proporcionais aqui ao ombro. Vocês podem perceber que tem um leve desalinhamento, o tríceps também ele não sai tanto aqui, isso é algo que a gente vem trabalhando, vem enfatizando com essas técnicas que eu vou falar aqui para vocês, mas vocês podem ver, ó, que nesse caso tem grupamentos musculares já bem desenvolvidos, ou seja, ele passou pelo processo de desenvolvimento muscular, estímulo sistêmico, estímulo geral, mas algumas musculaturas, seja por fatores genéticos, seja por alguns fatores que eu vou citar logo à frente, elas não se desenvolvem. Então a gente precisa dar uma especificidade maior nelas, o que é o caso dele. Agora a gente tem esse caso aqui de outro aluno meu. Ele é um aluno que ele não tem tantos anos de treinamento e a gente pode ver que ele não é um físico que precisa de uma melhora específica. A gente pode ver que ele tem sim um desenvolvimento aqui nos quadríceps, ele tem sim, dá pra ver que ele tem alguma coisa aqui na dorsal. Podem ver que o braço, o bíceps aqui, ele tá bem alinhadinho com o ombro, o antebraço até que não é um antebraço fino, mas vocês podem ver que não tem um ponto que a gente fale assim, nossa, ele precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Ele precisa melhorar num contexto geral, um conjunto geral. Por quê? Porque ele ainda está numa fase de desenvolvimento geral das musculaturas. Então, nesse caso em específico aqui, eu não acho que precise especificar nada. Eu acho que a gente pode continuar com um treinamento visando uma melhora sistêmica, uma melhora geral, e quando ele tiver um desenvolvimento muscular maior, quando ele tiver seco, num físico mais seco, menor percentual de gordura, a gente pode ver e pode notar alguma necessidade de especificidade. Mas nesse caso aqui, a gente pode ver que é um físico que não precisa disso. Beleza? Ficou esses exemplos práticos, lembrando que eu pedi autorização para todos esses alunos, mesmo não mostrando o rosto deles. Vamos para o próximo. Próximo slide vai falar: quando a gente visa melhorar um ponto fraco, a gente precisa entender um fator. A gente precisa despriorizar alguma coisa para priorizar outra. Por que eu falo isso? Quando a gente está nessa fase de melhora geral, que eu falei para vocês, de um físico que não precisa de especificidade, a gente tem uma capacidade de trabalho onde a gente geralmente, ou na maior parte das vezes, a gente consegue dar um estímulo geral em tudo. A gente consegue ir progredindo em cima desse volume base que dá um estímulo contextual, um estímulo total ao longo de um certo período. Só que chega num período, numa fase onde você já está mais avançado no treinamento, então você já está avançado no treinamento, consequentemente você está com o seu físico mais avançado também, já mostrando a necessidade de alguma especificidade, e essas duas coisas vão crescendo junto. Seu avanço no treinamento, ou seja, você se torna cada vez mais experiente no treinamento, cada vez mais forte no treinamento, junto com o seu físico também decolando do lado ali, evoluindo, criando hipertrofia significativa, melhorando os pontos. Aí sim, chega num ponto que a gente começa a olhar para o físico e falar assim, ó, a gente precisa de uma especificidade aqui e ali, ele está se tornando bem forte, o treino já está ficando difícil dele tolerar, e aí a gente vai precisar entender que a gente vai precisar despriorizar algumas musculaturas para poder priorizar outras. Por que eu falo isso? A gente precisa sempre, quando a gente vai elaborar uma divisão de treinamentos, ou seja, não estou falando uma divisão específica, seja push-pull legs, upper lower, bro split, que é um músculo por dia, não estou falando isso, mas eu estou falando quando a gente pensa em dividir o estímulo ao longo das semanas, a gente vai precisar entender que não tem como a gente priorizar tudo nesse ponto, porque a gente vai querer priorizar mais alguma coisa. Então, se ele estava num um estímulo geral, ou seja, tudo estava sendo priorizado na mesma proporção, e a gente quer priorizar alguma coisa a mais, não tem como a gente simplesmente colocar esse trabalho em cima desse que vinha sendo feito, porque aí vai ser um trabalho extra, onde vai gerar uma fadiga excessiva desnecessária. A gente precisa entender que a gente precisa colocar esse trabalho extra, mas tirar um pouco de um trabalho de um músculo, ou de um estímulo muscular, que a gente não precisa tanto. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui o slide para vocês verem. O Augusto, que é esse meu aluno aqui, ele tem um desenvolvimento de quadríceps muito bom. Então a gente vê, mesmo estando murcho o quadríceps dele, mesmo a musculatura estando vazia, a gente vê que tem um bom desenvolvimento muscular mesmo. Então, no caso dele, gravem esse físico dele. A gente precisou entender o quê? Que a gente precisava despriorizar um pouco o treino de quadríceps, então, principalmente por dois motivos, na verdade, porque já é um ponto forte dele, e o segundo motivo é que os treinos de perna, para quem treina a perna sabe disso, tendem a ser os treinos mais fadigantes. Então, a fadiga gerada pelo treino de pernas, muitas vezes ela pode atrapalhar algum outro treino que vem no dia seguinte, por exemplo. Ela pode acumular uma fadiga que vai te atrapalhar ao longo da semana. Ela pode te gerar uma fadiga que 2 ou 3 dias você ainda está muito cansado, está bem acabado daquele treino, entendeu? Então, e isso acaba afetando no estímulo da musculatura que você quer enfatizar. Então, no caso dele, a gente entendeu
que a gente podia encontrar um volume de treino ali, ou seja, um estímulo para quadríceps, onde a gente não ia perder volume, ou seja, a gente fica ali numa média de um mínimo volume efetivo, então a gente fica num volume onde a gente não está priorizando aquela musculatura, mas a gente não vai perder ela também. A gente dá o estímulo e ela tá ali, entendeu? Ela pode ter uma evolução, geralmente, cara, esses caras que têm uma evolução absurda de quadríceps, eles não precisam de muita coisa para ter isso, entendeu? Um pequeno estímulo ali ao longo da semana já é mais que o suficiente. Por quê? Porque o que eles faziam já cresceu absurdamente o quadríceps e as outras musculaturas não acompanhavam. Isso significa que um pequeno estímulo ali ao longo da semana já vai ser mais que o suficiente, pelo menos para manter aquela musculatura. Então a gente localiza esse treino de quadríceps ali visando controlar essa fadiga, ou seja, sem muitos exercícios que cansam de forma extrema para não afetar os outros treinos e com um volume um pouco mais reduzido. Sabendo que a gente tem um volume um pouco mais reduzido para quadríceps, pernas num contexto geral, a gente sabe que a gente tem todo o resto para trabalhar nas musculaturas que a gente quer enfatizar. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Eu explico aqui, ó, a gente precisa deixar claro que a gente dá uma priorizada maior em uma musculatura e despriorizar outra, não significa deixar de dar estímulos. Eu não acho que você, só porque você tem um quadríceps bom, só porque você tem uma perna boa, você precisa parar de treinar quadríceps. Ah, eu não treino perna. Você não precisa disso. Eu acho que a gente pode despriorizar, ainda se manter num volume efetivo ali, porque é importante o estímulo em todas as musculaturas, mas um volume efetivo onde a gente pelo menos mantenha ela, sabe? Mantenha ela e de forma que ela não atrapalhe o estímulo das outras musculaturas. Então, como eu dei o exemplo para vocês, para contextualizar num contexto geral aqui, no exemplo do Augusto, a gente despriorizou um pouco o treino de quadríceps para poder priorizar um pouco mais a região de braços, peito e femoral ali. Então, onde era um treino, por exemplo, que tinha um contexto geral, um estímulo completo em todas as musculaturas, se tornou um pouco menos de quadríceps e um pouco mais de peito, ombro e braços, entendeu? E o físico vem evoluindo, o físico vem melhorando bastante, tá? Então é o que eu escrevi aqui pra vocês. No geral, chega um ponto que se você quer priorizar tudo, vai ficar tudo meia boca, porque você já se tornou muito forte, você já tá num nível de progressão muito bom e você não vai conseguir treinar tudo na mesma proporção. E é aí que seu físico vai te mostrar o que você precisa priorizar, tá? Vamos pro próximo. Aqui eu tenho 3 pontos que eu acredito ser chave, eu acho que a gente pode começar nessa aula falando deles, que é, pode-se dizer assim, a regra número 1. Se esses fatores aqui eles não tiverem em dia, nenhum dos fatores seguintes que eu vou falar para vocês vai funcionar. Se esses fatores não tiverem minuciosamente alinhados, possivelmente ele vai ser o fator que está te impedindo de melhorar alguma musculatura, que está te impedindo de evoluir essa musculatura e por isso ela está te mostrando ser fraca, tá? Então, em primeiro lugar, sempre isso. Eu fiz aqui para vocês entenderem. Em primeiro lugar, a execução. Então, o que eu me refiro à execução? Quando a gente olha uma execução ruim, a gente olha uma execução boa, no maior parte das vezes a gente está olhando para quê? Para o controle da velocidade, para a amplitude e para a estabilidade daquele movimento. Então, a gente olha para o controle da velocidade, amplitude e estabilidade e a gente julga se tem uma execução boa ou ruim. E essa execução boa ou ruim vai ser julgada pela equalização desses 3 fatores. Então, um bom controle de velocidade, uma boa amplitude, uma boa estabilidade. Não estou falando para ter um excelente controle de velocidade, mas uma amplitude ruim, entendeu? Não podem ficar desequilibrados. Esses fatores têm que andar em linha reta, assim como está mostrando aqui para vocês no slide. O alinhamento, então a gente precisa ter certeza que a execução daquele movimento está sendo direcionada para a musculatura-alvo. Se a musculatura-alvo está tendo um bom padrão, como que eu posso dizer? Uma boa abertura para trabalhar naquele padrão de movimento, entendeu? Então o alinhamento é muito importante. O alinhamento daquele exercício, ele está dando capacidade para a musculatura-alvo trabalhar? E eu vou mostrar alguns exemplos práticos para vocês, então fiquem tranquilos. E por último, o esforço. O quanto você se esforça em alguma série para aquela musculatura, de forma que o exercício solicite ao máximo das fibras contráteis e ali pode ocorrer uma boa tensão mecânica, um bom estímulo hipertrófico. O quanto de esforço você impõe no treino daquela musculatura, quanto de esforço você impõe naquela série para que as fibras contráteis sejam ao máximo estimuladas, não só uma parte do músculo, não só uma parte ali da fibra, para que todas sejam de forma maximizada e estimuladas. O quanto você se esforça, entendeu? Então isso aqui que eu vou mostrar para vocês nos exemplos seguintes. Aqui a gente tem um exemplo prático número 1, de execução. Falta de controle em alguma das fases do movimento. Então aqui vocês podem ver, eu estou fazendo o leg press de uma forma errônea, então eu não estou controlando a descida nesse caso. Então a gente tem que entender que a gente tem 2 fases na maior parte das vezes do movimento. Vou reiniciar o vídeo aqui para vocês verem, mas a gente tem 2 fases na maior parte das vezes do movimento.
fase excêntrica e a fase concêntrica. Se eu quiser ir mais a fundo, eu posso incluir mais algumas fases ali, o pico de contração, a fase alongada, mas no contexto geral a gente tem duas fases, a fase excêntrica e a concêntrica. Nessas fases que a gente pode tirar proveito. A literatura mostra pra gente que a gente tem um maior potencial hipertrófico na fase excêntrica, ou seja, na fase alongada da musculatura. Então isso já nos mostra que é uma fase que a gente não pode negligenciar, já nos mostra que é uma fase que se a gente quer tirar proveito de uma das fases, é dessa que a gente tem que tirar. E o que eu vejo na maior parte das vezes, principalmente no leg press aqui, que é um exemplo, mas isso acontece muitas vezes no supino, numa rosca direta, em vários exercícios onde as pessoas negligenciam. Então a gente tem a concêntrica e a excêntrica, e a excêntrica é negligenciada. Uma vez que você tem uma série de um exercício, por exemplo, supondo, você vai fazer uma série de leg press. Supondo. Se você faz... Não, vou dar um exemplo melhor para você. Se você faz 4 séries de leg press. Nessas 4 séries de leg press, você faz dessa forma. Então, a ideia é que nessas 4 séries de leg press, você tenha uma fase excêntrica e uma fase concêntrica em cada uma delas, visando o melhor estímulo. Então, fase excêntrica e concêntrica na primeira série, excêntrica e concêntrica na segunda, excêntrica e concêntrica na terceira, excêntrica e concêntrica na quarta. Esse seria o estímulo otimizado. Porém, se você negligencia uma das fases, no caso a fase excêntrica, pode-se dizer que o estímulo otimizado que você teria aqui se tornou isso aqui. Por quê? Porque você negligenciou uma das fases. Então, cara, você jogou praticamente metade do que você poderia aproveitar da série na questão de controle de fase de movimento, estímulo na fase alongada, você jogou fora simplesmente por não ter uma execução correta. Então, como eu falei para vocês, a literatura mostra que a fase excêntrica ela é extremamente importante para a hipertrofia, extremamente. Você negligenciar ela, você está negligenciando um grande potencial hipertrófico no exercício. Então, esse é o exemplo prático número 1 de execução. Esse é um erro de execução que eu vejo muito comum. Vocês podem ver aqui, ó. Eu desço muito rápido, nem controlo a excêntrica e só presto atenção na concêntrica. Desço rápido na excêntrica, só presto atenção na concêntrica. Isso aqui é muito errado e pode ter certeza que se você está fazendo isso em qualquer movimento, todos os movimentos têm excêntrica e concêntrica, em qualquer movimento, se você negligenciar alguma das fases, você está perdendo muito de otimizar o estímulo. Vamos para o próximo. Exemplo prático número 2, falta de amplitude de movimento, algo que a gente vê muito, leg press, supino, até algumas remadas. Vocês podem ver que o que eu viso no leg press? Eu vou dar o exemplo do leg press, mas vocês podem tomar o contexto geral disso aqui que eu vou falar para todas as musculaturas. O que eu viso no leg press? Eu viso a máxima amplitude de joelho, de flexão de joelho que eu posso ter. Por quê? Porque a máxima amplitude de flexão de joelho vai ser o máximo alongamento da minha musculatura, do quadríceps nesse caso. E o máximo alongamento desse, obviamente, como eu falei anteriormente, vai dar um estímulo otimizado, mas o máximo alongamento vai fazer com que eu estimule o máximo das fibras contráteis dessa musculatura. Então, o que eu quero? Eu quero maximizar tanto a amplitude excêntrica quanto a concêntrica, para que eu possa otimizar o estímulo. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu não estou dando liberdade para que o meu joelho ele flexione totalmente e eu consiga estimular e alongar todas as fibras do meu quadríceps. Aqui o que acontece muitas vezes é aquela galera que quer atacar um monte de peso no leg press para fazer meia repetição e você perde isso. Tem o mesmo exemplo da execução. Então, por exemplo, se você tem 2 séries no leg press, cara, o ideal é que em cada uma dessas séries você tenha uma amplitude completa na excêntrica e uma amplitude completa na concêntrica, correto? Se você não tem essa amplitude correta na excêntrica e na concêntrica, aqui eu estou contando como uma repetição perfeita. Então a amplitude correta é o máximo de amplitude e o máximo de amplitude tanto na excêntrica quanto na concêntrica. Se você perde isso, como no caso dessa execução que eu estou fazendo, você também vai perder praticamente uma série, metade do estímulo que você poderia ter. Então, cara, a falta de amplitude de movimento é algo que a galera negligencia muito. Fala, o meu quadríceps é ruim, mas cara, se você faz leg press, agachamento nessa amplitude, você não está dando a máxima capacidade para o seu quadríceps ser ativado. E você precisa dar a máxima capacidade para o seu quadríceps ser ativado no quesito amplitude articular, no caso do joelho. Quanto mais amplitude articular você tiver de joelho, mais ele vai solicitar da musculatura para mover essa articulação, que nesse padrão de movimento é o quadríceps, e maior vai ser o estímulo. Então nunca negligencie a amplitude. Mesmo que você precise reduzir a carga, podem ter certeza que um leg press com 500 kg feito dessa forma e um leg press com metade da carga, mas feito com uma amplitude melhor, vai ter um estímulo otimizado para a hipertrofia, beleza? Então lembre-se sempre disso, amplitude. Vamos para o próximo aqui. Próximo slide, execução também, e nesse caso a falta de estabilidade, algo que eu vejo muito a galera fazer. Primeiro de tudo, estabilidade
está diretamente relacionado à sua capacidade de produzir força. Então, quanto mais estável é o movimento, mais você vai conseguir produzir força naquele exercício e, consequentemente, mais você vai conseguir ativar aquela musculatura alvo. Só um minutinho que eu vou tomar uma água aqui, eu estou falando demais. Voltando, quanto mais estabilidade, maior a capacidade de produzir força. Se você não tem estabilidade no movimento, você vai precisar ficar buscando essa estabilidade. Consequentemente, sem a estabilidade, você vai precisar se estabilizar no movimento. Você vai precisar, de forma interna, se estabilizar de alguma forma. E isso vai fazer com que a energia que você direcionaria para poder criar força no exercício, você vai estar direcionando para estabilizar, entendeu? Então, por exemplo, numa cadeira extensora, se o seu quadril fica se movendo muito, se você fica se mexendo demais, é muito difícil que você tenha uma boa capacidade de produzir força. Agora, se o seu quadril fica totalmente preso no banco, seu tronco fica totalmente preso no encosto, aí sim sua capacidade de força vai ser boa. E é isso que eu vejo muito no leg press. A galera quer vir aqui pro leg press e, esse apoiozinho da mão aqui, ó, ele não tá aqui à toa. Ele não tá aqui à toa. Vocês podem ver que o leg press, ele tá querendo o quê? Ele tá querendo descer aqui, ó, de acordo com esse trilho e te esmagar nesse banco, cara. Ele quer te esmagar, fazer com que você faça isso aqui, ó. Faça esse movimento, exatamente esse movimento. E é isso que a gente não quer que isso aconteça. A gente precisa se estabilizar e se prender nesse banco o máximo possível. Então, uma hora que você se prende, isso antes de começar a série, uma hora que você se prende nesse banco, você não pode mais soltar. Você não pode, vai ficar difícil. O seu corpo, ele vai querer começar a solicitar. A hora que o seu quadríceps fadigar, o corpo é assim, cara. Ele quer se adaptar ao estresse que ele está tomando. Então, a hora que o seu quadríceps se fadigar, ele vai querer começar a fritar o seu sistema nervoso central para encontrar alguma outra forma que não cause tanta fadiga para você levantar essa sobrecarga que está sendo imposta sobre você. Então você começa a se mexer muito, você começa a se respirar muito e perder o controle da respiração, e tudo isso faz com que você perca a capacidade de produção de força. Então você precisa visar o máximo de estabilidade. Aqui, visando o máximo de estabilidade, é segurando no apoio, nesse apoio aqui que eu falei para vocês que não está aqui à toa, segurando bem nesse apoio e focando somente em estabilizar o tronco, controlar a respiração e estender o joelho. Só isso. Quando você fica fazendo isso aqui que eu dei o exemplo para vocês, ó, vocês ficam se mexendo muito, cara, é horrível. O seu quadril não fica estabilizado, você não tem estabilidade de nenhuma forma e, consequentemente, a capacidade de força vai ser prejudicada, tá bom? Então, busque sempre estabilidade em todos os movimentos. Vamos para a próxima aqui. Segundo exemplo prático, o alinhamento. Eu vou dar um exemplo prático do latíssimo do dorso. Que eu coloquei um vídeo anatômico do funcionamento do latíssimo. O latíssimo é essa musculatura aqui, ó. Ela tem essa origem aqui, mais ou menos embaixo da lombar. Vou falar de forma simples para não ficar complicado. E tem a sua inserção aqui no úmero, tá bom? Então ela vai ter uma inserçãozinha aqui no úmero que é esse ossinho do ombro aqui, ó. Esse aqui, ó. Pausar aqui para vocês verem. Ela vai ter a inserção aqui e origem aqui, tá bom? E aqui, esse exemplo anatômico está mostrando basicamente a amplitude de trabalho do latíssimo. Então ele vai trabalhar mais ou menos... Peraí, só um minuto. Ele vai trabalhar mais ou menos nesse grau de flexão do ombro. Então até aqui o latíssimo vai ter seu máximo alongamento. Depois disso aqui vai começar a ser muito mais trapézio inferior, o trapézio vai entrar mais em jogo e não tanto o latíssimo, tá? Então essa é a máxima amplitude de alongamento e essa é a máxima contração, ó. Máxima contração, quando o braço está paralelo ao tronco. Passou disso aqui, já vai jogar muito mais para a deltoide posterior. Mas o que eu quero falar basicamente para vocês é essa movimentação. Vocês percebem que a movimentação do latíssimo, ele é ativado, isso aqui é a máxima ativação do latíssimo. Ele é ativado com o cotovelo próximo ao tronco, o mais próximo possível, e nesse movimento de extensão. Não é um movimento de movimentação escapular, até porque, como eu falei para vocês, o latíssimo ele tem uma origem aqui e uma inserção no úmero. A sua escápula está aqui, ela não tem nenhum ligamento com o latíssimo em si. Tem ligamento com outras musculaturas das costas, mas o latíssimo, a parte baixa das costas aqui, não tem nenhum ligamento. Então a gente não precisa de movimentação escapular. Vocês podem ver que minha escápula ela fica totalmente parada aqui. E o meu foco é totalmente nisso aqui, ó, na extensão e na flexão do ombro. Se a gente for para um exemplo prático aqui, ó, peraí, deixa eu voltar. Se a gente for para um exemplo prático aqui, ó. Opa, buguei. Aqui, ó, na imagem da esquerda, eu tenho uma execução, tá? O latíssimo a gente tem que focar em fazer ali de forma unilateral, o braço mais próximo do tronco. E isso aqui é o que eu vejo muita galera fazer. Vocês podem ver que tem vários erros aqui.
Um deles é que eu posso até estar puxando ali, visando trazer próximo ao meu tronco, mas vocês percebem que o meu cotovelo ele não está próximo ao meu tronco. O meu tronco está aqui e o meu cotovelo está puxando nessa direção. Ó. Cotovelo puxando nessa direção e o meu tronco nessa direção. Então já não está o mais próximo possível do meu tronco, já não está dando um bom alinhamento para o meu latíssimo trabalhar. Podem ver também que eu estou colocando muita escápula em jogo, então eu alongo de forma excessiva. Vocês lembram que eu mostrei para vocês a máxima amplitude de alongamento do latíssimo ali atrás? A máxima amplitude de alongamento do latíssimo ali atrás é mais ou menos isso aqui, ó. Vou mostrar de forma prática para vocês. Mais ou menos isso aqui. Passou disso aqui, já vai muito mais para o trapézio do que para o latíssimo em si. Então isso aqui é a máxima capacidade de alongamento. Isso aqui, ó. Basicamente isso aqui. Passou disso aqui, ele já vai começar a ativar a sua escápula, vai começar a ativar musculaturas que a gente não quer ativar aqui. Então, revisando mais uma vez, o meu cotovelo nessa execução está distante do tronco. Uma coisa que vocês percebem aqui também é que a minha mão está rotacionando de forma interna. Então, rotacionando de forma interna, ó, percebam uma coisa. Eu vou mostrar aqui, ó, prático para vocês, em primeira mão. Percebam uma coisa. Se eu tô aqui, ó, quando eu giro minha mão para dentro, ou seja, nessa rotação externa, o que acontece? O meu cotovelo fica próximo ao meu tronco, sem eu querer trazer ele, ó. Se eu tô aqui, posição neutra é aqui. Se eu giro, ó, o meu cotovelo indo próximo ao tronco. Agora, se eu faço o contrário, eu tô na posição neutra e eu giro em rotação interna, meu cotovelo se distancia do tronco. Então, por isso que quando você quer visar o latíssimo, não é interessante que você, na fase de alongamento, gire o seu cotovelo. A partir do momento que você gira, você distancia o seu cotovelo do seu tronco e você está distanciando uma oportunidade de trabalho do latíssimo. Então, toda vez que você quiser trabalhar o latíssimo, é dessa pegada neutra para a supinada, sempre. E isso aqui não muda. A partir do momento que você começa a mudar, o seu cotovelo fica distante do tronco e aí vai ficar muito mais favorável para outras musculaturas trabalharem. Já aqui na execução correta, vocês podem ver que eu tenho um alinhamento muito melhor. Meu cotovelo está bem alinhado com o meu tronco, no caso o máximo de alinhamento possível. A minha pegada ela se mantém sempre neutra para supinada, nunca pronada como aqui. E a minha escápula fica estabilizada. Não estou falando que você tem que ficar com a escápula dura, mas ela fica estabilizada. Eu não quero enfatizar a movimentação escapular aqui. Minha escápula fica estabilizada. Eu foco em direcionar o meu cotovelo para o meu quadril o mais próximo possível ao meu tronco. E a minha pegada fica sempre neutra e supinado, visando com que o meu cotovelo fique o mais próximo do tronco possível. Isso aqui é um exemplo de um correto alinhamento e, consequentemente, uma correta otimização de estímulo. Isso aqui é um exemplo de um alinhamento ruim, onde eu não vou estar podendo ter o máximo de estímulo possível. Beleza? Então, isso aqui é o que eu queria falar para vocês sobre alinhamento. Agora, a gente vai para o próximo slide aqui. Esforço. Aqui vocês podem ver, eu gravei uma série onde a execução está perfeita na minha visão. Eu tenho um controle de descida muito bom, eu tenho uma amplitude muito boa, então vocês podem ver que eu não consigo descer mais, o meu joelho está praticamente colado no meu peito, meu tronco impede que eu desça mais. Então essa é a minha máxima amplitude individual. Vocês podem ver que eu estou controlando bem a descida, então tá tudo bem alinhado, tudo bem, bem no jeito para que eu possa ter um bom estímulo. Entretanto, vocês podem ver aqui, ó, supondo que eu estipulei 8 repetições. Tá, aqui eu tô próximo das 8, tô chegando nas 6, 7, mas vocês podem ver o que eu busco num estímulo, num máximo esforço. Um esforço máximo para mim é quando a velocidade do movimento ela fica menor, ou seja, ela reduz, ela fica mais lenta de forma involuntária. Ou seja, mesmo que você tenta acelerar, mesmo que você tenta fazer mais rápido, você não consegue. O que isso nos mostra? Isso nos mostra a velocidade do movimento caindo de forma involuntária, nos mostra que a gente está tendo nesse momento o máximo de tensão mecânica. A gente sabe que a tensão mecânica é o fator primário para a hipertrofia, é ali que vai ocorrer a mecanotransdução e vai ocorrer todos os processos bioquímicos para estimular a hipertrofia. Então, quando a gente perde a velocidade do movimento de forma involuntária, sabe? As primeiras repetições, obviamente, você tá tranquilo ali, elas saem rápidas, mas as últimas, cara, você tá forçando, tentando fazer o mais rápido possível e você vai bem devagarzinho. É assim que tem que ser as últimas repetições. Pelo menos das últimas 5 repetições ali, tem que ser desse jeito. Você tenta acelerar e não consegue, tenta acelerar e não consegue. Se sua última repetição sai na mesma velocidade que a primeira, tem alguma coisa errada. E essa velocidade ela não muda de forma assim, ó,
de forma rápida. Você não está fazendo uma execução rápida e aí a próxima, do nada, ela fica muito lenta e você para a série. É de forma gradativa. Então ela está indo rápida, ela começa a descer, começa a descer, começa a descer. Essa é a relação força e velocidade. Então começa bem rápida a execução e ela começa a descer de forma gradativa. Ela não está assim e do nada faz isso, entendeu? E aqui é o exemplo para vocês. Vocês podem perceber que a velocidade da minha repetição tá a mesma, desde a primeira até a última. Isso aqui não seria um estímulo otimizado. Não é porque eu estipulei 8 repetições e você fez 8 repetições que isso aqui vai ser um estímulo otimizado. Não, você não foi o seu máximo a capacidade de esforço. Então, mesmo se você tivesse feito tudo que eu falei anteriormente, tivesse um controle de execução, controle de cadência de movimento, então controle de todas as fases, tivesse uma boa amplitude, tivesse uma boa estabilidade, tivesse um bom alinhamento, se você não tivesse o esforço correto, se você não tiver o esforço correto naquela série, você não vai estar otimizando o estímulo para aquela musculatura. O que eu considero um estímulo, eu vou mostrar no próximo exemplo para vocês, um bom estímulo, um estímulo com o máximo de esforço. Aqui é uma série onde eu estou fazendo para valer mesmo, uma série válida. Podem perceber, ó, primeira repetição até que sai rápida, ó. Saiu rápida, foi. Vocês podem ver aí, ó, eu estou conseguindo ter uma boa amplitude, estou controlando bem tanto a descida quanto a subida, mas vocês podem ver que daqui a pouco, ó, as repetições começam a ficar lentas. Começam a ficar lentas, vão ficando cada vez mais lentas, ó. Ó, já saiu bem mais lenta. Ó a última, como é que sai? Bem lenta mesmo, mesmo que eu tente acelerar. Perceberam? Vocês perceberam a diferença? Então, se eu quiser voltar aqui, ó, voltar aqui, peraí. Se eu quiser voltar aqui, ó, olha a diferença. Primeira repetição. Rápido. Foi. Última repetição. Mesma coisa. Viram? Agora, olha a diferença desse aqui. Primeira repetição. Vamos para a última repetição. Ó. Perceberam a diferença de velocidade? É isso que eu estou falando para vocês. Pelo menos as últimas 3 a 5 repetições devem sair nessa velocidade, uma velocidade mais lenta mesmo que você tente acelerar, beleza? É esse esforço que você deve buscar em todas as séries de trabalho, tá bom? Vamos para a próxima aqui, ó. Preze sempre pela maior estabilidade possível. Já falei para vocês isso anteriormente e vou enfatizar um pouco mais agora, um pouco mais a fundo nesse quesito. Vamos lá, a gente tem 2 tipos de estabilidade. Estabilidade interna, que no caso eu escrevi para vocês, é oferecida por nós mesmos, solicitando estabilização de paravertebrais, abdômen e trajetória, no caso desse exemplo aqui. Então, no agachamento livre, a gente tem uma barra que ela está totalmente contra a gravidade. Então, a gente coloca ela no nosso trapézio ali, no nosso tronco, e depende da gente estabilizar a trajetória dessa barra, depende da gente estabilizar o nosso tronco com o nosso abdômen e depende da gente estabilizar os nossos paravertebrais ali para o tronco não vir para frente nem para trás, para ele descer de forma mais reta possível, tá bom? Isso é a estabilidade interna, é oferecida por nós. Então no agachamento que a gente precisa travar bem o abdômen para que a gente não quebre no meio, né? A gente precisa o quê? Estabilizar o nosso corpo em relação à barra para que a barra desça na linha mais reta possível, mais rente possível. Mais um fator de estabilidade interna. Precisa estabilizar os nossos paravertebrais, no caso, nossa coluna, para que ela não caia nem muito para frente, nem vá para trás, entendeu? Então, esse tipo de estabilização é a estabilização interna, no geral, oferecida por nós mesmos. Aqui na direita, a gente tem um exemplo do agachamento hack, é a estabilidade externa. Então, vocês podem ver que tudo que a gente precisa fazer de forma em primeira pessoa, pode-se dizer assim, tudo que a gente precisa fazer por nós mesmos aqui, a máquina cobre. Então a gente tem um trilho aqui, então a máquina vai cobrir a trajetória do movimento, independente da forma que o seu corpo está aqui, a máquina vai descer na mesma trajetória. Então isso não é algo que você vai se preocupar, não vai precisar se preocupar. Outra coisa, o seu tronco. Aqui você precisa estabilizar o seu tronco, para que ele não vá nem muito para frente, nem muito para trás. Aqui a máquina já te oferece um encosto para que você coloque o seu tronco e ele permaneça reto. Então a máquina já está estabilizando o seu tronco para você. Entendeu? E o abdômen também vai ser estabilizado. De forma que o seu tronco é estabilizado, seu abdômen já vai ter mais estabilização. Óbvio, ainda vai solicitar bastante estabilização do abdômen, mas uma boa parte dessa estabilização já vai ser bem direcionada por esse encosto aqui. Então a gente tem 2 exemplos. Um exercício aqui onde a gente precisa de muita estabilidade externa, muita estabilidade interna por nós mesmos. E aqui a gente tem um exemplo de onde a gente não precisa de tanta estabilidade interna, o aparelho já oferece muito mais estabilidade pra gente. Vamos para o próximo slide aqui. Não, continuar falando aqui, peraí, só um minuto.
Tem mais coisa para falar aqui. Então, como eu falei para vocês, estabilidade interna e estabilidade externa. Quando a gente visa o máximo de estabilidade, ou seja, qual que a gente deve buscar aqui? Obviamente a gente vai buscar o que dá mais estabilidade externa, então a gente vai buscar um aparelho onde ele oferece o máximo de estabilidade, então a trajetória vai ser direcionada por ele, a estabilidade de todos os meus acessórios, no caso o abdômen, as costas, vai ser oferecida pelo aparelho em si, e eu não vou precisar me preocupar com isso. A única coisa que eu preciso me preocupar é com a extensão do meu joelho e a ativação do meu quadríceps. Já no agachamento livre aqui, por exemplo, opa, pera aí, eu tô aprendendo a mexer nesses slides, galera. Primeira aula, vai acontecer esses erros, calma. No agachamento livre aqui, por exemplo, como eu falei para vocês, eu preciso me preocupar muito em eu mesmo estabilizar o movimento. Consequentemente, isso demanda energia, principalmente no meu sistema nervoso central. Óbvio, física também, o seu abdômen vai ser muito desgastado, sua lombar vai ser muito desgastada para estabilizar o movimento, mas o sistema nervoso central também. Então eu preciso gastar muita energia para estabilizar esse movimento e ter uma devida ativação do quadríceps. Essa energia eu já não preciso gastar aqui. Essa energia de estabilizar o movimento não é gasta aqui. Então eu consigo direcionar mais energia para estimular minha musculatura-alvo. Então, consequentemente, é uma melhor opção a gente buscar movimentos mais estáveis. Por exemplo, eu tenho outro exemplo para usar para vocês, que é a remada livre, com barra. A remada curvada livre é a mesma coisa aqui. A gente precisa estabilizar muito o nosso tronco, a gente precisa estabilizar muito a nossa lombar, para conseguir ativar e ter uma boa ativação escapular ali, conseguir ativar as musculaturas das costas. Agora, quando a gente transiciona para uma remada na máquina, por exemplo, onde a gente tem um apoio no peito, a gente consegue exatamente o mesmo padrão de movimento, a mesma ativação, só que com uma estabilidade maior. E aqui é a mesma coisa. Aqui a gente vai conseguir exatamente a mesma ativação. O joelho vai entrar em flexão, o quadril vai entrar em flexão da mesma forma, mas a gente, de forma positiva, pode-se dizer assim, a gente consegue direcionar mais energia para a musculatura-alvo. Então, um exercício onde a gente vai ter a mesma ativação, mas a gente vai precisar gastar menos energia para estabilizar e vai poder gastar mais energia para ativar a musculatura-alvo, com certeza é uma excelente opção. E é o que eu estou falando, faço questão de enfatizar aqui, eu estou falando que remada curvada, agachamento livre são exercícios ruins que você não deve fazer, pelo amor de Deus, não. São exercícios excelentes, tem gente que gosta muito de fazer, tem gente que se dá muito bem. Eu tenho alunos que agacham livre, nem precisam fazer nenhum tipo de alongamento, mobilidade, fazem um padrão de movimento excelente, tem quadríceps excelentes. Então pense o seguinte, se você, sei lá, treina 2, 3 anos, você faz muito agachamento livre, agacha livre sempre, 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 e suas pernas até hoje continuam ruins, talvez ele não seja o melhor exercício para você. Talvez seja melhor você optar por um exercício com uma estabilidade externa maior, onde você vai conseguir direcionar um pouquinho mais de energia para a musculatura-alvo. Porque o que acontece? Muita gente tem a tendência, no agachamento livre, por exemplo, a direcionar muito mais o movimento para o glúteo, para a lombar, do que para o quadríceps em si. Principalmente por esse quesito de estabilização. A barra, ela está nos jogando para frente, ela está indo contra o nosso tronco. Quando a gente desce, ela força o nosso tronco a ir para frente. Isso vai aumentar mais o torque no meu glúteo, na minha lombar, e diminuir o torque para o quadríceps. Consequentemente, a ativação do quadríceps vai ser menor e vai ter uma maior ativação da lombar e do glúteo. Aqui, por essa estabilidade do meu tronco, eu consigo manter meu tronco estável. Então isso não vai mudar a ativação do meu glúteo, da minha lombar, do meu quadríceps. Eu vou conseguir, na maior parte das vezes, ter uma oportunidade melhor para enfatizar o meu quadríceps. Então, enfatizando mais uma vez, não estou falando que agachamento livre, remada, supino livre são exercícios ruins. Mas se vocês fazem eles há um bom tempo e ainda continuam ruins as musculaturas, busque priorizar por exercícios isolados. Consequentemente, com certeza, no caso, vocês vão ter uma melhor oportunidade de estímulo para essa musculatura. Beleza? Vamos para a próxima aqui, ó. Vou beber mais água aqui. Próximo tópico. Priorize exercícios isolados e de preferência no início da sessão. Os exercícios compostos, como eu falo aqui, eles são legais, mas eles devem ser usados de forma inteligente. Por exemplo, cara, eu particularmente odeio treinar braço. Eu preciso muito de braço, mas eu odeio treinar braço. Por quê? Porque não é um treino que te desafia muito. É sempre exercício ali mais isolado, exercício que não te desgasta muito. Então não é tão divertido, pode-se dizer assim. Mas nem sempre é pelo quão divertido é. Se você quer ter resultado e não só se divertir, você precisa pensar do outro lado da moeda também. E é o que eu falei, exercícios compostos são legais, mas devem ser usados de forma inteligente. O erro de alinhamento e dificuldade na ativação pode impactar o estímulo otimizado. Então,
por exemplo, num supino. Eu vou usar o exemplo do supino, que eu acho que é o exemplo mais claro que eu consigo ter aqui. Mas eu vou continuar lendo aqui, eu já volto para o exemplo do supino. Exercícios isolados que solicitam somente da musculatura a ser enfatizada sem que os acessórios entrem em jogo é uma boa opção. E você deve posicionar, de preferência, eles no início da sessão. Então, um exemplo de um supino, por exemplo. Muita gente tem a tendência a fazer um supino livre, por exemplo. Vou usar o supino livre como exemplo aqui. Supino inclinado na barra. Muita gente tem a tendência a depender de características anatômicas, se o braço é mais curto, se o braço é mais comprido, se a caixa torácica é mais expandida, maior ou menor. Isso vai ser muito relativo. Mas muita gente tem a tendência, por exemplo, jogar um supino muito mais para deltoide frontal do que para peitoral, pelo padrão do movimento. Quando ela vai executar, ela acaba direcionando muito mais a flexão do ombro do que a abdução horizontal, que vai ativar o peitoral consequentemente. Muita gente tem a tendência a fazer alguma pegada mais fechada, mesmo pelas características anatômicas, assim mesmo, sabe? Tem a tendência a fazer uma pegada mais fechada e, consequentemente, trabalhar muito mais tríceps no supino. É muito comum a gente ver uma galera que tem uns braços gigantes, mas o peito em si não é grande. O que isso mostra? Provavelmente, na maioria dos supinos, ela está enfatizando muito mais o tríceps e o ombro dela do que o peitoral dela em si. Ou seja, no exercício de peitoral como supino, a ideia é que a musculatura alvo principal seja o peitoral e a musculatura acessória, a musculatura secundária, seja o ombro e o tríceps. E no caso, essa pessoa está invertendo. Ela está fazendo como musculatura primária o ombro e o tríceps, deixando o peitoral em segundo plano. Principalmente por quê? Porque o padrão de movimento não está correto e ela está ativando muito mais acessórios do que a musculatura alvo em si. Então, por que eu falo para vocês posicionarem um exercício isolado e priorizar exercícios isolados? Se num supino você direciona muito para o tríceps e muito para o ombro, cara, busca exercícios que você tira o tríceps e o ombro da jogada. Então, por exemplo, um voador, um crucifixo, pec deck, crossover, qualquer coisa, onde o foco é somente na movimentação de adução horizontal, a adução horizontal é a função do seu peitoral. A função dele é aduzir de forma horizontal o seu ombro para que você possa ativar o peitoral. E isso a maioria das máquinas fazem, o crucifixo, o fly, entre outros. E essas máquinas, na maior parte das vezes, esses exercícios, eles não solicitam do seu tríceps, então não solicitam na movimentação do seu cotovelo e não solicitam tanto desse padrão de movimento aqui que vai ativar mais o seu ombro. Então, consequentemente, você consegue isolar mais, enfatizar mais essa musculatura alvo. Você consegue fazer com que tríceps, ombros saiam da jogada e possa focar somente no peitoral. Então você, por exemplo, no caso desse exemplo, mas você pode mais uma vez tomar isso como um contexto, tomar isso como base para usar em outras musculaturas. Por exemplo, costas. É muito importante a gente tem que entender que a gente tem algumas musculaturas nas costas. Trapézio, romboides, latíssimo, e elas fazem coisas diferentes. O latíssimo, como eu expliquei para vocês, eles fazem esse padrão de movimento, esse padrão de extensão do ombro. Muitas puxadas também fazem esse padrão de extensão do ombro aqui. Entretanto, a gente tem muito trabalho do bíceps aqui, ó, pela movimentação do meu cotovelo. Onde eu consigo enfatizar a extensão do meu ombro sem que o meu bíceps entre em jogo? O pull down, por exemplo, na corda, onde a movimentação é somente essa aqui. Aqui eu consigo tirar a movimentação do meu cotovelo e, consequentemente, do bíceps do jogo. Consigo tirar a movimentação do meu cotovelo e, consequentemente, do bíceps do jogo, e eu consigo enfatizar somente na movimentação do meu latíssimo. Então isso é uma excelente opção para enfatizar essa musculatura. Musculaturas da parte alta ali que envolvem a escápula. Então a movimentação escapular vai ativar essas musculaturas. Então se a gente faz uma remada aqui, ó, a gente está movimentando bastante a escápula, mas a gente está trabalhando muito o cotovelo também, o bíceps. Então quais exercícios dá para enfatizar? Uma retração escapular, por exemplo. Essa movimentação. Somente a movimentação da escápula aqui para trabalhar essas musculaturas da parte alta. Essa escápula ela faz o quê? Faz protração, que é o alongamento, e retração, que é o encurtamento. E ela também faz a elevação e a depressão. Você pode usar exercícios como um encolhimento, por exemplo, que é uma elevação escapular, para enfatizar as musculaturas que fazem a elevação da escápula. Então vocês podem ver que tem muitos exercícios isolados que a gente pode colocar que vão tirar braços e ombros do jogo e conseguir isolar mais essa musculatura. Pernas também, cara. Por exemplo, você pode priorizar ali uma cadeira extensora antes de um agachamento. Então você pode colocar
priorizar mais o seu volume de treino, por exemplo, numa cadeira extensora, que vai sair um pouco de trabalho, um pouco não, vai sair totalmente o trabalho do seu quadril em jogo, então a possibilidade de você colocar glúteos na jogada, que é algo muito comum, a galera ativar muito mais glúteo em um agachamento do que o quadríceps, então você tira a possibilidade do seu glúteo entrar em jogo e foca somente na possibilidade do seu quadríceps entrar em jogo. Isso é uma excelente opção, então acho que deu para entender o contexto. E por que eu falo para posicionar no início da sessão? O início da sessão, ou seja, o primeiro exercício, obviamente sempre vai ser o momento do treino onde você vai ter mais energia. Então, pega a jogada aqui. Se você posiciona um exercício isolado, então, por exemplo, você quer melhorar o peitoral, ele é um ponto fraco. Se você posiciona um exercício isolado para o peitoral, onde você vai ter o máximo de ativação do peitoral em si, em um momento da sessão onde você está com a sua máxima capacidade de energia, com certeza o estímulo para essa musculatura vai ser otimizado, comparado se você deixasse para fazer, por exemplo, um exercício de peitoral por último na sessão, entendeu? Ali os seus níveis de energia já não são mais os seus níveis de energia máximos e você já direcionou esse nível de energia máximo para outros exercícios onde possivelmente você pode ter tido mais ativação de musculaturas acessórias como o ombro e braço. Então, essa estratégia de colocar exercícios isolados, de preferência no início da sessão, é muito inteligente. Inclusive, direcionar o volume para esses exercícios. Direcionar mais séries, quando você for colocar mais séries, se você for colocar, eu vou colocar 2 séries aqui, 3 aqui, direciona mais séries para esses exercícios isolados. Consequentemente, o estímulo maior que você vai ter ali vai resultar em uma melhor hipertrofia, um melhor estímulo, beleza? Então, acho que ficou claro esse ponto. Vamos para o próximo aqui. Treinar o músculo após um dia de descanso. Isso é uma estratégia muito legal, não tem muito o que falar aqui, mas basicamente um dia de descanso é aquele dia onde a gente vai descansar bem e no próximo dia a gente tende a estar mais motivado para treinar. Quem gosta de treinar muitas vezes não gosta muito do dia de descanso. A gente já quer treinar, quer sempre estar treinando, então a gente descansar um dia, no próximo dia a gente está querendo comer a barra, a gente está com muita vontade de treinar. Isso é um fator motivação que ajuda muito a gente conseguir ter uma melhor performance no treino. E em segundo, é a fadiga acumulada. O treino muitas vezes ele acumula, mesmo que você vai, por exemplo, treinar peito num dia e costas no outro, você não vai acumular fadiga local, o seu peito está dolorido, não vai interferir em nada no seu treino de costas. Mas a fadiga central, ela perdura um pouco mais de tempo. O que é a fadiga central? Falando de forma básica aqui, a gente precisa de um comando no nosso sistema nervoso central, ou seja, no nosso cérebro, para que a gente consiga ativar uma musculatura e essa musculatura tenha o devido estímulo. Quando a gente está com uma fadiga central, ou seja, uma fadiga no nosso sistema nervoso central, esse comando para gerar força no nosso músculo, ele já não está mais o mesmo, ele não está na sua capacidade máxima. Então a gente não consegue contrair bem a musculatura, a gente não consegue ter a nossa máxima capacidade de produção de força. Principalmente essa fadiga acumulada. Então isso pode acontecer, você treinar, fazer um treino pesado de perna, por exemplo, um dia, e acumular muita fadiga central, no outro dia, quando você vai treinar peito, por exemplo, essa fadiga central ainda está acumulada e a sua capacidade de força está sendo prejudicada. Por quê? Porque a capacidade de força ela é primariamente vinda da ativação do sistema nervoso central. E essa ativação ela está prejudicada, então a capacidade de força também vai estar. Então é muito importante e é bem legal essa estratégia. Pelo menos um dos treinos da semana, você, para essa musculatura que você quer priorizar, você priorizar depois de um dia de descanso. Você vai estar mais motivado, vai estar com menos fadiga central e com certeza é um cenário onde você vai poder ter um melhor estímulo, beleza? Próximo tópico, aumentar a frequência de treino. Eu faço questão de enfatizar aqui, ó, aumentar a frequência de treinos. Meu Deus, isso seca a boca, falar muito seca a boca. Aumentar a frequência de treinos não significa aumentar a quantidade de trabalho, e sim a qualidade do mesmo. Pensa o seguinte, então, você aumentar a frequência de treino não significa, vou treinar mais aquele músculo. Se eu fazia 20, eu vou fazer 30. Não é isso, calma. Eu dei um exemplo bem prático que fica bem claro aqui. A minha prioridade é costas, e eu estipulei ali 18 séries semanais para costas para iniciar. Totalmente um exemplo, assim, uma hipótese, tá bom? 18 séries semanais. Vocês acreditam que eu teria mais proveito e qualidade de extrair o máximo de cada série em qual cenário? O cenário 1, onde eu tenho somente um treino na semana, então todas essas 18 séries vão ser direcionadas para esse treino. A única oportunidade que eu tenho para bater nesse ponto fraco é essa. Toda energia que eu tenho que direcionar para essas 18 séries vai ser nesse único treino. E no cenário 2 eu tenho o quê? Eu tenho de 9 a 6 séries distribuídas de 2 a 3 vezes na semana. Então, nos dois cenários eu tenho 18 séries semanais, mas em um cenário eu tenho essas 18 séries de uma vez,
Então toda a minha capacidade de energia eu vou ter que direcionar para elas em um dia. E no segundo cenário, eu tenho 9 a 6 séries divididas de 2 a 3 vezes na semana. Então eu consigo fazer 9 séries, por exemplo, ir para casa, descansar, recuperar, treinar outras musculaturas e mais para frente na semana voltar e complementar mais 9 séries, vindo de um descanso, por exemplo, como eu citei anteriormente, é uma estratégia. Eu faço 9 séries no começo da semana, por exemplo, faço treinos outras musculaturas, venho de um dia de descanso e faço mais outras 9 séries. Com certeza, no final das contas, dessas 18 séries totais na semana, essa dividida que você dá, esse aumento, essa divisão de frequência que você faz ao longo da semana, vai otimizar. Com certeza, dessas 18 séries, a maioria delas vai ser otimizada por esse ajuste, tá? Então, no cenário 1, eu teria toda a minha oportunidade de estímulo em um treino somente. Então, toda a minha capacidade de energia, de extrair de uma série, ela teria que ser suficiente para eu conseguir extrair aquelas 18 séries em um dia. E na maioria das vezes não é. A gente sabe que a literatura mostra pra gente que passou de 10 a 12 séries para um grupamento em específico, 10 a 12 séries levado até a falha, o próximo dela em um treino, nosso rendimento já começa a cair. Então a ideia é essa, ó. A gente está no começo do treino ali, ó, nossa capacidade de suportar o volume de treino, ela tá muito boa ainda. A gente vai treinando, então essa capacidade ela é igual ao estímulo. Então a gente vai fazendo uma série, mais estímulo, duas séries, mais estímulo, três séries, mais estímulos. Chegou 10, 12 ali, fazer mais não vai trazer mais estímulo. Muitas vezes só vai te trazer mais fadiga e o estímulo vai descer. E isso não é o que a gente quer. Então a gente dividir essas séries ao longo da semana faz com que a gente tenha uma melhor capacidade de estímulo. É o que eu cito aqui para vocês. No cenário 2 a gente tem uma oportunidade de estímulo dividida ao longo de mais sessões ao longo da semana. E nos é permitido se recuperar de forma adequada e manter uma boa relação entre fadiga e estímulo ao longo da sessão. E é o que eu falei para vocês. A gente precisa manter uma boa relação de fadiga e estímulo. Eu já vou falar disso aqui, mas eu vou continuar falando do tópico anterior. A gente precisa manter uma boa relação de fadiga e estímulo. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu me refiro a isso. Se a gente vai fazer um agachamento, por exemplo, levantamento terra. Levantamento terra é um exercício que exige muito de você por si só. O exercício é muito fadigante, é uma alta movimentação de quadril. Geralmente você consegue colocar muita carga, então é mais um fator de fadiga. Então é um exercício que te cansa demais. Mas é um exercício muito bom, que estimula bastante as musculaturas ali, os eretores, glúteo, posterior de coxa, estimula muita coisa. Então ele é um exercício muito bom. Então ele tem um estímulo muito bom, mas ele tem uma fadiga muito grande também. Então se a gente tem, sei lá, 5 séries de levantamento terra, eu pode dizer que essas 5 séries não vão ser otimizadas. Por quê? Porque como ele é um exercício que por si só ele já gera muita fadiga, fazer muita série vai gerar mais fadiga e menos estímulo. Então, por exemplo, a gente quer visar o posterior de coxa ali no levantamento terra. Fazer mais séries de levantamento terra, eu tenho na minha cabeça assim, que vai te gerar muito mais fadiga do que estímulo em si. Então a ideia é que você busque ter o estímulo correto daquele exercício, mas sem muita fadiga, ou seja, sem muitas séries. E aí a gente pega, por exemplo, uma mesa flexora, que é um exercício que também vai enfatizar o posterior, mas ele não é um exercício que fadiga como o levantamento terra. Então ele permite que a gente coloque um pouquinho mais de trabalho nele e mantenha o estímulo. Já o levantamento terra, se a gente colocar mais trabalho, a gente provavelmente não vai manter o estímulo, porque ele é um exercício que fadiga muito. Mais trabalho, mais fadiga. Mais trabalho, mais fadiga. Na mesa flexora, não. Mais trabalho, não vai gerar tanta fadiga. Mais trabalho, não vai gerar tanta fadiga. Óbvio, vai chegar num ponto que aquele trabalho em excesso vai gerar fadiga. Mas essa relação, sabe? Busca manter essa relação. Então, se você colocar muito trabalho no exercício e já gera muita fadiga, o estímulo não vai ser muito bom. Entendeu? Então, busca fazer essa relação, é bem interessante. E a mesma coisa do exemplo anterior que eu falei pra vocês aqui. Então, você colocar muito das séries, todas as suas séries em um treino, não vai ser interessante. Por quê? Porque você não vai manter essa boa relação de fadiga e estímulo. Agora, você dividir toda essa série ao longo da semana da forma que você preferir, vai permitir que cada vez que você bata naquela musculatura, você esteja descansado, não esteja com tanta fadiga acumulada, e eu garanto para vocês que o estímulo vai ser melhor. Vamos para o próximo slide aqui. O último slide, no caso, dê tempo ao tempo. Acho que esse é o mais importante, assim, sabe? Você precisa dar tempo ao tempo. Você precisa entender que hipertrofia, ela é um processo crônico e não agudo. Ou seja, ela não é a curto prazo. Você não tem uma melhora significativa de musculatura em 3 meses, entendeu? Muito difícil isso. A não ser que você seja iniciante, é muito difícil isso. Então,
A hipertrofia ela leva tempo, são 6 meses, um ano para você ver uma melhora significativa e falar, nossa, eu realmente melhorei. Como eu falei, depois que você, no início é muito fácil. Eu costumo falar que quanto mais treinado, menos treinável. Então, quanto mais evoluído você fica, mais avançado você fica, mais difícil fica de você evoluir. Quando você é iniciante, você evolui bem rápido, mas depois vai ficando cada vez mais difícil. E é a mesma coisa aqui. Então, não é porque você fez 3 meses de uma estratégia ou de um treino e você não viu melhora significativa que tá dando errado. Não, cara, simplesmente tem que ter paciência, entender que hipertrofia demora, leva tempo. Então, cara, se você aplicar essas técnicas que eu falei pra você aqui no período de 6 meses a um ano, sempre essa base, eu não tô falando pra fazer exatamente da forma que eu fiz, mas usar, sabe, essa base no seu treinamento, pode ter certeza que, na minha opinião, na minha experiência com os meus clientes, comigo mesmo, dá muito certo, sabe? Então, dê tempo ao tempo, 6 meses, um ano, para você ver uma melhora bem significativa, tá bom? Então, não faça uma coisa por 3 meses e ache que não tá funcionando. Isso aí é falta de paciência, isso é falta de maturidade, é você querer acelerar um processo que não tem como acelerar, beleza? Então, no geral é isso, eu espero que tenha ficado claro, espero não ter estendido muito, espero que eu possa ter falado de uma forma que ficou clara e entendível a vocês. E lembrando que eu estou sempre à disposição para vocês, vocês viram o meu Instagram lá no começo, no primeiro slide, então eu estou sempre à disposição no direct ali para tirar as dúvidas de vocês, etc. Estou sempre à disposição para conversar lá no Instagram, então é isso, beleza? Me segue lá que eu estou sempre postando conteúdo. Deixa aqui nos comentários, por favor, qualquer crítica construtiva, deixa qual tipo de conteúdo que vocês querem ver esse tipo de aula, sei lá, querem entender sobre volume de treino, querem entender sobre deload, fala pra mim que eu vou trazer esses conteúdos mais específicos, beleza? Tamo junto, é nóis!